acredita, olha pra frente, acredita. Boa noite, eu sou André Vargas e sejam todos muito bem-vindos à família Master Trail. No primeiro episódio, quando o Mário fez a entrevista, perguntou por que escola de pilotagem avançada Master Trail. E aí eu falei que o objetivo da Master Trail é ir muito além da pilotagem. É abranger o piloto, abranger as questões de neurofisiologia. E hoje, uma entrevista muito esperada por mim, eu vim há muito tempo tentando conseguir, com o Roberto Cancherini. E eu vou ter que ler o currículo, vou pedir desculpa porque é muito extenso, e eu vou dizer assim, é um currículo resumido, porque se eu fosse ler todo o currículo aqui, Roberto, ia passar o programa todo quase que lendo as atividades do Roberto. Vou ter que colocar até o óculos para ler, fazer uma colinha aqui no celular, tá? Então, vou deixar bem claro, é mini currículo, tá? Dr. Roberto Cancherini é farmacêutico, pós-graduado em gestão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em biociência e reabilitação pelo IPA, também é especialista em vacinas e exames de análise clínicas. Dr. Roberto Cancherini é conselheiro federal de farmácias pelo Rio Grande do Sul e atua como consultor técnico em serviços de saúde no varejo, Farmácia São João. É speaker da Abbott, professor de pós-graduação em farmácia clínica, farmácia hospitalar e farmácia oncológica da PUC e Hospital Moinhos de Vento. E também é presidente do Comitê Científico do Conselho Federal de Farmácia. Nossa, Roberto, que baita honra estar aqui, cara. Eu que agradeço, André. Obrigado pela oportunidade de estar conversando, batendo um papo com o teu público, né? Que são os motoaventureiros aí que viajam e exploram suas atividades em todo o mundo, né? Sim, e o pessoal deve estar perguntando, mas o que tem a ver trazer um farmacêutico, especialista em farmácia com moto? O que tem alguma coisa a ver com isso aí? Gente, as pessoas não fazem ideia, né, da importância dos cuidados do medicamento, cuidar de um protetor solar, o quanto isso pode interferir no sucesso ou no fracasso da viagem. É verdade. E não só os motos aventureiros, a qualquer tipo de aventura, porque pode fazer aventura de jipe, a pé, né, tem uma série de coisas. Então, realmente, muito obrigado pela tua presença. Sei que a tua agenda é bem complicada, não tem palavras para te agradecer, Roberto. Imagina, é um papo interessante porque, que nem tu falou, as pessoas descuidam, né, de questões básicas, assim, tipo, como levar o medicamento, como que eu me preparo para uma viagem extensa de aventura, né? Os cuidados de acondicionamento do medicamento, também proteção, né, proteção do rosto, da pele, né, proteção da sua saúde para ter uma viagem feliz, né, de êxito e consiga realmente fazer a aventura e que a aventura não seja falta de saúde, né? Sim, com certeza. E vamos já direto ao assunto, então, Tá. direto ao ponto, porque, cara, eu fiz muitas perguntas, eu fiz um rol de perguntas enormes aqui pra ti, tá? Mas a gente chega numa farmácia hoje em dia e tem muitos protetores, é protetor solar, é bloqueador solar, tem diversos tipos de números. Cara, qual é a diferença entre um e outro? Aí tu chega lá e fala, mas tem protetor solar, que é protetor solar pro corpo, pro rosto, pro cabelo, qual é a diferença? O que muda entre fatores? Tá, primeiro, confunde mesmo o público leigo, né? Porque cada indústria utiliza um nome, mas tem uma diferença básica, né? Quando a gente fala em filtro solar, a gente está fazendo um filtro parcial do sol, né? Uma linguagem mais simples, assim. Então, quando a gente fala em bloqueador solar, tem uma barreira física junto, né? Normalmente, as empresas utilizam um pigmento, né, que pode ser de cor ou não, né? Mas tem uma barreira física além do filtro, né? Então, essa é a diferença dos dois. E bloqueador solar é uma mistura dos dois, né? Então, a gente tem que... protetor solar, na verdade, é uma mistura dos dois. Então, a gente tem que utilizar, preferencialmente, né, um bloqueador solar ou um protetor solar que junta filtro, porque é isso, a gente tem que fazer uma barreira na pele, né? Para quem faz uma aventura, às vezes, de horas, né? Às vezes é o dia inteiro, aquelas aventuras de carro, moto, enfim, a pé também, as corridas de trilha, né? Eles precisam utilizar um produto que dure mais tempo e bloqueie por mais tempo a pele, né? Então, neste caso, para este público específico, né, que é do nosso podcast de hoje,
preferencialmente aqueles protetores com pigmento, né, com cores. Isso vai ajudar a gente a ter uma barreira maior de proteção, né? Tem uma questão importante também, de quanto em quanto tempo eu reaplico, porque não adianta, tô de manhã, né? O que as pessoas fazem? A gente estava conversando antes. Vão na farmácia ou no supermercado, compram o mais barato, né? Aplicam uma vez só. Não, minha cunhada é dermatologista, então eu até já aprendi. E agora no Natal eu ganhei dela um protetor pro rosto, né? Porque tem essa questão, né? Porque a gente compra um protetor solar, o mais barato, eu acho que serve para todo. Normalmente é isso e usa para tudo, né? Para rosto, mãos, corpo, né? Mas a questão é a seguinte: a gente tem que ter um resistente à água, nem todos são resistentes, né? Sim. Normalmente os filtros mais leves, assim, não são resistentes à água por muito tempo, né? Então, quando a gente pensa num protetor resistente à água, eu tenho que pensar numa maneira, né? Tem muita gente que transpira muito, né? Então, eu não vou entrar no mar, não vou entrar na lagoa, na piscina, mas eu transpiro muito, então é uma maneira de expelir o protetor. Então, o importante nesse tipo de aventura é reaplicar a cada 2 horas, sabe? É importante reaplicar, porque daí tu mantém aquela barreira sempre intacta, Certo. mesmo com o suor excessivo, né? Então tem que ter essa reaplicação. Tem que cuidar também a validade, né? Eu tenho alguns amigos assim que compram um protetor e passam três verões com o mesmo tubo, né? E é engraçado porque eu antigamente eu tinha um tubo daqueles, sabe aqueles de rosto pequeno? Sim. Sabe, tubo de protetor solar? Eu usava ele e durava normalmente, cara, o ano inteiro, sabe? Um tubinho de 30 gramas, assim, 50 gramas. E tive uma conversa com uma dermatologista que, inclusive, eu fiz um podcast com ela sobre envelhecimento da pele, né? E ela disse, olha, esse tubo de 50 gramas ele tem que te durar no máximo 60 dias. Ou seja, eu aplicava muito pouquinho na minha Sim. pele, sabe? A gente costuma, né? Bota uma gotinha, 2 e espalha tudo, né? Na verdade, não. A gente tem que usar uma xícara, uma colher de cafezinho, sabe? Uma colher de cafezinho cheia é o conteúdo que tu tem que usar no rosto, né? Sim. E é bastante, sabe? Porque tem que dividir nas 3 regiões, né? Testa e na bochecha, não em cada lado. E espalha bem. Pescoço, e no pescoço, porque a principalmente. moto, como a pessoa tá de capacete, ele acha que tá protegido. É verdade. Mas tem a questão do pescoço, tem a questão da nuca, que também fica exposta ao sol. E às vezes a moto para por algum problema, vai fazer uma manutenção num pneu, assim, e aí tu tira o capacete. E uma área bem sensível é as orelhas. Orelhas. Eu não sei se tu viu, André, esses tempos rodou nas redes sociais uma foto de uma senhora que ela usou a vida inteira protetor no rosto e não usou no pescoço. E o pescoço dela parecia um abacaxi, assim, sabe? Sim. Parecia totalmente caído, assim, cheio de marcas, sabe? De expressão. E o rosto super resguardado, né? Sim. Então, para te ver a diferença da pele, né? Assim como tem fotos que a gente vê de pessoas que trabalham no trânsito, né? Tipo caminhoneiro, profissional de aplicativo, que fica com o braço para fora, Sim. dá diferença na mão, né? A mão e o pescoço são os lugares que mais mostram o envelhecimento da pessoa, sabe? Por incrível que pareça, né? Sim. Então, tu vê a mão da pessoa totalmente manchada, né? Então, é importante passar nas mãos também, não dá para esquecer. Mas aí eu tava te dizendo de reaplicar a cada 2 horas, né? Preferencialmente aqueles oil free, sabe? Que não tem gordura, muita gordura, né? Ele é mais fluido para passar. Ele ajuda a manter por mais tempo na pele, né? Sim. E principalmente para quem, enfim, vem desenvolver algum problema de acne, de espinhas, né? Então, esses fluidos são melhores, sabe? E essa é a importância. Tem uma outra dica importante, que eu sei que vocês já devem estar acostumados, mas que é usar as roupas com proteção UV, Sim. né? Isso é importante. Porque às vezes. Inclusive as luvas de proteção UV, porque tem gente que coloca a camiseta e esquece da luva, né? Exato, e aí fica uma parte desprotegida, né? Então tem que ter esses cuidados aí. Sim. O lenço tubo, a gente também usa o lenço tubo, a balaclava com proteção solar, né? Show. Sim. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa se protege no rosto, mãos, pescoço e esquece do cabelo, né? Tu sabe que nós desenvolvemos uma camiseta, ela tem 8 funções, a camiseta. Então, inclusive, ela é mais longa, tem para a mão, ela tem o capuz, ela tem proteção solar, ela tem bactericida. Só faltou em botar... Ela tá
foi feita, foi testada na África, eu fiz uma expedição na África com os alunos, a gente testou na África, todo mundo adorou, né? Só falta botar em linha de produção agora, né? A camiseta. Olha aí, que massa, isso vai ajudar bastante, né? Mas foi exatamente pensando nessa questão da proteção solar, para tu não ter que estar te besuntando todo de protetor, então tu coloca a camiseta. Olha aí, proteção solar já fica. as pessoas esquecem, eu nem falo das pessoas que têm calvície, mas mesmo que tu tenha Importante. cabelo, o cabelo danifica com o sol, né? Então tu vai perdendo e vai fragilizando ele. Então existe sprays com protetor pro cabelo, né? Pro couro cabeludo, sabe? Porque ele queima também, né? Porque tem o couro cabeludo e tem a questão do cabelo Isso, também, que tem são proteção. duas coisas. São dois protetores diferentes, né? Então tem muitos sprays hoje específicos para isso. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E a questão do repelente, tá? Aí eu te digo um depoimento meu, né? Tá. Porque a gente vai na farmácia, tem diversos tipos de repelente e diversos preços também, tá? Mas uma percepção minha, por exemplo, eu fui uma vez numa expedição e fui no interior da Amazônia e pedi um inseticida emprestado ali, porque não tinha bastante mosquito no quarto. Eu passei como a gente usa normalmente em Porto Alegre. E aí eu apliquei aquele inseticida, saí para jantar, quando eu voltei não tinha como entrar no quarto. E intoxicou e matou todo mundo. Se eu ficasse, eu teria morrido também. Mas é o que eu percebi, que às vezes, e aí o que eu pergunto agora é uma pergunta técnica para ti. O repelente também é importante comprar no local onde tu estás viajando ou já levar de Porto Alegre, por exemplo? Existem componentes químicos que vão atacar aquele tipo de inseto da região? Então isso é importante, né? Tem muita gente que... Eu já fiz isso enfim, não tive tempo para viagem, não comprei protetor e nem repelente. Chega no local, é um caos, porque locais turísticos tendem a ser mais caros, né? Então, tem locais mais inóspitos que a gente não tem mercado, não tem farmácia, não tem acesso, né? E tem também, a gente fala do custo-benefício da segurança, né? No Brasil, a gente tem a Anvisa, tem outros órgãos de vigilância sanitária, existe um rigor em cima da indústria que produz esse tipo de produto, né? Em relação à qualidade e segurança para o paciente, né? Para o usuário. Tem alguns países menos desenvolvidos que não têm esse controle, né? Então, eventualmente, tu deixa para comprar no local do destino, pode ter alergia, por exemplo, a algum componente, né? Pode ser que nesse caso que você falou, um produto mais forte que o normal, né? Provavelmente tu usou um inseticida de lavoura num quarto com pessoas, né? Foi até tipo assim, aqueles que a gente compra normal em farmácia, aqueles sprays. Assim, cara, entregou que spray, eu apliquei aquele ali, cara. E apliquei praticamente a quantidade que a gente usa aqui em Porto Alegre, né? Sim, claro. E o troço era violentíssimo, né? Tem que ter esses cuidados, né? Então, comprar sempre na origem o que tu tá acostumado, né? O que tu tá habituado, né? E tem diferença entre repelentes, né? E aí, sabe que eu comprei um repelente, foi no Egito. Foi no Egito, eu comprei um repelente no Egito também, que a gente percebe que a durabilidade dele era bem maior. Mas eu não tinha essa noção da preocupação da questão da alergia, né? Exato, tem praticamente três tipos de substâncias para fazer repelente, né? Mas o mais adequado que a gente recomenda é icaridina, sabe? Então, esse repelente, ele é mais... Ao longo tempo, se tu vai usar ele não te dá tanto efeito tóxico que nem os outros que existem no mercado, né? Então, procurar por icaridina, ele tem uma duração maior, então tu não precisa reaplicar a cada 1 hora, né? Ele dura 8 horas, 10 horas. E nós tem um repelente que eu utilizo muito, que é o Expulsa, que ele é um tubo preto, ele é bem mais caro que os outros, né? Claro. Mas tu percebe que a eficácia dele é bem diferente também, né? Exato, a eficácia é maior porque ele dura mais tempo, né? Então, se tu não precisa reaplicar tanto, quer dizer que tu tá expondo menos a tua pele a um produto químico, né? Então, tu usa ele uma vez no dia, por exemplo, né? Mas alguns repelentes tem que reaplicar a cada 2, 3 horas, né? Porque eles são repelentes, a gente chama de DEET, né? DIT, né? Que o linguajar mais comum fala. Esse aí a gente tem que reaplicar mais vezes e aí tu te expõe mais a produtos químicos, né? Ele acaba sendo mais tóxico, ele não é nem indicado para criança, por exemplo. Sim, interessante. Eu tive oftalmopatia de Graves, então tem uma preocupação bem diferenciada com relação aos olhos, que às vezes as pessoas não dão bola para os olhos. Sim. E na época, antes de eu fazer a cirurgia até, eu ia para outra cama. E aí eu perguntei para o oftalmo qual é a recomendação. E aí na época ele me indicou até a questão das lágrimas artificiais. Durante o curso de pilotagem eu falo muito na questão do colírio, a questão da lágrima, faz a diferença da lágrima artificial para o colírio.
a questão da aplicabilidade, proteção dos olhos, né? E eu gostaria que tu, na tua exposição técnica, falasse sobre a diferença do colírio, a importância da lágrima artificial, né? Porque as pessoas querem comprar o mais barato, achando que vai estar com o olho protegido, né? Na verdade, quando a gente fala em colírio, a gente pensa que tem um composto ativo, né? Um medicamento junto, né? Quando a gente fala em lágrima artificial, é a reposição da lubrificação ocular, né? Então essa é a diferença basicamente, né? O colírio vai ter algum ativo que tem uma ação esperada com isso, né? Então normalmente, aí colírio é bem sensível, assim, porque o que a maioria da população faz, assim? O colírio não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a usar, né? Nem em viagem de aventura, nem em casa, né? Ela usa só quando entra um cisco no olho, tá com uma irritação, usa ali, né? Aí a pessoa compra um tubo de colírio, vai lá na farmácia, pede um colírio, né? Não especifica se ela tá com o olho seco e quer só repor uma lágrima, né, artificial, ou ela quer um tratamento, né? Bom, aí ela usa aquele colírio uma vez e guarda na gaveta. E aquele colírio dura 2, 3 anos naquela gaveta. Que era a próxima pergunta. E aí tem uma questão, né? Vou te dizer tecnicamente, assim, depois que tu abre o colírio, é uma solução que ela é estéril, né? Tudo que a gente usa interno ou nos olhos é estéril. Ou seja, é livre de qualquer agente que seja nocivo, né? Tem que ser esterilizado, né? Como a gente vai fazer uma cirurgia, tem que estar tudo, não pode ter germes, bactérias nos utensílios, né? Então, tu abre aquele produto estéril, que é o colírio ou a lágrima artificial, e ele tem uma duração de 30 dias, no máximo, né? Depois de aberto, sabe? Conservando em temperatura, né, ambiente, né? 15 a 30 graus no máximo. E aí as pessoas deixam ir ali, vai, né? E tu não usa em 30 dias um colírio, né? Então tem que ter um cuidado, assim. Pode usar mais tempo? Pode, talvez não, na maioria dos casos não vai dar problema, né? Mas se a pessoa acondiciona mal, né? Um local muito úmido ou então muito calor, deixa no sol, num local no quarto que pegue sol, tu já começa a ter agentes ali dentro que vão prejudicar os teus olhos, né? Então tem que ter esse cuidado com colírio ou lágrima artificial. Porque na viagem de moto-aventura, a bagagem geralmente fica exposta ao sol. Fica. E se calor. ele usar no corpo, vai ter além do calor do corpo dele, transmitindo para o colírio, tem mais o externo, né? Então verdade. ele vai acabar ficando exposto ao calor, né? Vai acabar ficando exposto ao calor e isso prejudica não só colírio, mas qualquer tipo de medicamento. Sim. E aí nos olhos também, né? A gente falou em passar protetor em tudo e a gente esquece às vezes dos olhos, né? Então por isso que tem que ter o óculos com proteção solar, né? E lábio, a gente não falou dos lábios também, né? Agora tá vendo. Sabe que lábio, quando queima, ele fica rachado, né? Sim. E aí fica... Eu não sei se tu já viu, eu já tive no verão, às vezes tu esquece, e aí tu fica com a boca seca. Tu já viu aquele ditado que a dor ensina a gemer? E eu digo assim, quando eu falo nas pessoas, eu tiro muito o exemplo por mim, né, cara? Claro. Eu fui aprendendo na dor. E aí, o que é comum? Porque a moto também resseca, aquele vento contínuo resseca a boca. E quando a boca está ressecada, o que o homem faz? Ele lambe. Que a saliva é extremamente ácida. E piora. Aí vai piorando. Mas aí tem uma solução. Quando tu chega na cidade durante a noite, que a hora que tu para, aí tu vai comprar manteiga de cacau, né? Que aí piora, deixa mais fino ainda. É uma sequência de erros. Exatamente. E aí tua viagem, na questão da pilotagem, ela fica focada onde? Na boca, na dor? Na dor. Onde está te incomodando, aí tu acaba perdendo o foco. Então muitas vezes as pessoas não entendem por que escola de pilotagem avançada falar sobre protetor labial, falar sobre protetor solar, falar sobre proteção da orelha, porque é muito comum tu ir numa concessionária e o cara te dá um bonezinho, e aí tu quer homenagear a concessionária, a mecânica, enfim, e tu coloca o bonezinho. Só que o bonezinho protege a testa e o topo da cabeça, né? Mas as orelhas ficam desprotegidas. É verdade. Deixa eu te falar, André, isso que tu falou é importante, né? O cuidado que a pessoa... A gente menospreza isso, né? Mas tu falou agora, a gente aprende pela dor, né? Às vezes é um lábio, mas às vezes olha que interessante tu falou. Às vezes tu tá com uma unha encravada. Sim. Dei um exemplo, assim, básico, né? Que é uma dor insuportável. Eu já tive isso quando eu era mais novo, eu já tive. É que nem dente. E tu não consegue aproveitar, né? Te divertir. Tu vai numa reunião, tu tá ali com aquela dor,
né? Tem até a gente vê na administração uma questão que é a pirâmide de Maslow, né? Primeiro, tu tem que resolver todas as necessidades básicas, fisiológicas, para depois tu ir subindo na pirâmide de autorrealização. E aí tu tem um problema desse que a gente está falando aqui simples, né? Uma queimadura solar, né? Um lábio rachado, né? Um olho seco. E aí tu não curte tu gastou, investiu, né? Sim. Comprou tua moto, enfim, investiu e é caro a manutenção, né? E muitos profissionais liberais, o fato dele estar na viagem, ele está deixando de ganhar. Ele não está perdendo, mas ele está deixando de ganhar. Está deixando de ganhar, exatamente. E aí tu investiu tudo para tirar aquele tempo para ti, para ter aquele prazer. E fica a viagem inteira com aquela dor. Né? E eu tenho, sabe? Então eu tenho protetor labial. Eu tenho uma pochete, temos ali na cintura, já tem na cintura. É o protetor labial. É o protetor solar facial e o colírio. A lágrima artificial. Eu falo lágrima artificial porque as pessoas entendem. É diferente, alguma coisa diferente. Não é usual usar lágrima artificial. Né? É verdade. E o quanto muda o conforto da pilotagem só com a lágrima artificial. Olha aí. Porque... principalmente na viagem off-road, tu pega muitas impurezas. Sim. Tu vai piscando, né? Mas vai chegar um momento que não vai dar conta, porque vai ressecando. E as pessoas têm o péssimo hábito, às vezes, de andar com a viseira aberta. Eles não têm nem noção. Sim. Aí eles querem proteger o farol, querem proteger a bolha, querem proteger a viseira. Só que tudo são componentes que tu vai numa concessionária e tu troca. Mas a visão não tem como tu trocar a visão. Sem falar do risco, né? De entrar um objeto. Uma lesão ocular, as pessoas não têm ideia assim, o quanto é simples tu perder um olho, né? É muito simples, né? E não dão valor para isso, né? E sabe que no curso mesmo, às vezes eu pego uma grama, arranco uma graminha ali e mostro para eles, cara, que aquilo é tão macio que quando tu encosta no dedo, ela dobra. Mas ele é o suficiente para machucar a córnea, né? Olha aí, é verdade. Tanto que às vezes tu tá tá arrumando o jardim, tá na grama e tu te corta, né? Sim. Com uma grama mais áspera, né? Uhum. Então é muito fácil daqui a pouco tu ter uma alergia, né? E estragar a tua viagem. É verdade. Isso aí. Então, numa viagem, eu tô com uma lágrima artificial. Abri a lágrima artificial. Vamos supor que a viagem mais longa. O ideal seria... falando uma das ideias, mas o ideal seria substituir. Ou voltou da viagem, independente do frasco estar pleno, descarta. O ideal é utilizar em 30 dias. Esse é o ideal recomendado pelo fabricante, né? Porque assim, eu acho que tem gramagem diferente, né? Tem uns menores, então o ideal, se vai comprar um colírio, compra o menor, não compra o maior. Menor quantidade, né? Mesmo que o maior seja mais em conta, mas melhor, o ideal seria comprar em... Porque daí tu vai manter a qualidade do produto, né? A especificidade, tudo que tá ali dentro a gente sabe que foi testado, né? E vai garantir a saúde, né? A segurança do que tu tá utilizando. Então, tem que ter esse cuidado aí de utilizar dentro do período. Ok, não, eu vou aproveitar e vou usar mais tempo, então acondiciona ele de forma correta, sabe? Evita calor extremo, né? Então, chegou no hotel, guarda ele num local seco, né? Não deixa no banheiro, não deixa na cozinha, né? Sabe que eu tô há 39 anos ministrando curso de pilotagem. E aí tem muitas coisas que eu pensei, isso aí seria legal, isso aqui é importante. E aí muitos produtos eu acabei desenvolvendo, até para a própria escola. E nós temos uma bolsa térmica, que a gente desenvolveu exatamente para caber dentro do baú e para poder manter a temperatura dos medicamentos, né? E alimentos perecíveis, assim, né? Mas a questão do medicamento é isso aí, porque ela protege, além de ser impermeável, porque tem muitos medicamentos que não podem molhar. É verdade. Que a próxima pergunta que eu perguntaria para ti é sobre a questão disso, né? Transporte de medicamentos de uso contínuo. Tem pessoas que têm, daqui a pouco usa lá para glicose, como é para diabetes, a insulina, por exemplo, sabe? Tem que manter a nova temperatura. Tem que manter. Que interessante. Então vocês desenvolveram a bolsa térmica. Desenvolvi uma bolsa térmica da Master Trail. Felipe, por favor, meu canto. E ela é do tamanho Ela é do tamanho do baú da... Ela cabe exatamente assim, ela foi desenvolvida para caber dentro do baú da moto, Olha aí, né? Que legal. E ela é impermeável. Deixa eu ver aqui. Ela é térmica e impermeável, né? Ela é bem reforçada, isso é importante. Né? Então... Porque às vezes a gente... É para a água não sair, se tiver água dentro não sair, se tiver água fora também não entrar. Né? Normalmente a gente transforma medo em diversão. Esse é o slogan da nossa escola, é transformar medo em diversão. Porque a maioria dos alunos chegam lá com muito medo e aí, à medida que vão fazendo o curso, eles cara, eu tô me divertindo. Então, quem criou o slogan da escola foi os próprios alunos. Olha aí, que massa. E diz assim, eu cheguei aqui com medo e agora tô me divertindo. Pô, mas que divertido. E aí eu disse,
Vai ser o slogan da escola. E sabe que as pessoas vão para a beira da praia. Bom, tem fotos de diversas partes do planeta com essa bolsa. Os alunos levam essa bolsa mesmo. Não só para levar medicamento, mas levam cerveja também. Sim, a bebida, né? Tu deixa gelada. Então, para nenê também é muito importante, as pessoas para aquelas papinhas, sabe? O que a gente nota aqui, assim, a gente valida, eu faço transporte de vacinas também. Vou te dar olha aí, obrigado. Ela é reforçada, então, tu tendo uma costura reforçada, tu permite com que tu mantenha a temperatura interna segura por mais tempo, né? E ela também, às vezes a gente pega bolsa que a gente vê pacientes que carregam insulina ou carregam vacinas, enfim, seus produtos termoláveis, né, que a gente chama, e é muito fininha internamente, sabe? Então, ela não, a gente vê que ela não garante mais do que 1 hora de a temperatura, né? Então, ela precisa ser mais reforçada para garantir isso. E às vezes ela é muito fininha também. Então, tu imagina tu encher de coisa e ela ficar funda, assim, né? Esse é um problema das bolsas térmicas do mercado. Né? Essa aqui eu não fiz só para medicamento, seria para uso geral. Não, para tudo, é para uso geral. Mas a minha ideia ainda é fazer uma outra bolsa específica para medicamentos. Tá, menorzinha. Né? Porque tem alguns medicamentos que são líquidos, outros são pastosos, né? Então ele tem cremes. E a importância para ela poder, para não virar dentro da bolsa também, talvez com compartimentos diferentes, né? Claro, é verdade. Na verdade, tem uma questão, assim, ela ser menor, ela vai garantir que tu só use o medicamento, né, ali dentro. E tem também como que tu vai conservar a temperatura ali dentro, né? Às vezes é uma viagem longa, assim. Eu vou trazer para a realidade minha, que é transporte de vacinas, tá? Ou de insulina. Se tu vai colocar fazer um transporte longo, assim, de mais de 10 horas, né? Tu tem que garantir que a temperatura no início do transporte e no final seja a mesma. Né? Para não ficar oscilando a temperatura. A vigilância sanitária exige isso, né? Tá em normas da Anvisa isso. Quando eu for transportar um termolábio, eu tenho que medir a temperatura ao longo do transporte. Né? Então, por isso que a gente discute bastante os modelos, né? Como que vai ser acolchoado, não vai ser mais resistente. Às vezes, quando vai uma carga em caminhão, a gente precisa de aqueles isopores mais grossos, sabe? Sim. Né? Mais resistentes, para não quebrar. Desculpa, podemos podemos sair. Segundo tu me disse, é um bate-papo. É um bate-papo. Mas essa questão são medicamentos termoláveis, né, que eles chamam, né? Aí o cara vai na farmácia, ele compra, já vem no isopor. E aí ele chega em casa e, para preservar, ele bota o isopor dentro da geladeira. Olha aí, não tem necessidade, né? Porque ele não vai passar a temperatura para dentro. Né? Sim, é o contrário. O ideal seria tirar ele do isopor, só se fosse fazer o transporte e botar no isopor de novo, né? Porque quando tu bota no isopor dentro da geladeira, não tá passando a temperatura. Se passar, tá errado, né? Sim. Então, realmente, tem que tirar, deixar na geladeira, né? E depois colocar só para transporte. Né? Mas ali é importante nessa tua bolsa é orientar as pessoas sobre aquelas bobinas reutilizáveis, sabe? Que tu congela ela, né? A gente não pode deixar em contato com os medicamentos, então é bom ter uma barreira, pode ser um papelão que tu corte assim e coloque entre o medicamento e a bobina de gelo, sabe? Né? Ou Gelox, né? Conhecido como Gelox também, sabe? Então a gente coloca sempre nas laterais o gelo e faz uma barreirinha assim com um papelão, pode ser, sabe? Ou uma capa de livro velho, alguma coisa que tu não use mais, né? Para não ter o contato direto, sabe? Porque isso também vai acontecer que pode congelar o medicamento, que é outro problema, né? Então tem que ter um cuidado, assim. Insulina, tu falou, é importante, né? Sim, hoje tem pessoas que fazem aplicação de Ozempic. Ozempic, o Wegovy são esses medicamentos não só para diabetes, mas para perda de peso também, né? Então tem que ter esse cuidado neles para não estar em contato direto com o gelo e manter a temperatura sempre estável ao longo de todo o período que vai estar fora da geladeira. E aí nós vamos ver assim, era bem como meu pai era comum isso aí em casa, sabe? Hoje tem outras pessoas da família que fazem uso disso aí, eu fico me questionando, né? Porque depois que eu tive problema de tireoide, tirei a tireoide, tive oftalmopatite de Graves, tu começa, a idade vai chegando, os problemas vão chegando juntos, né? E aí tu vai tendo atenção de algumas coisas que tu não prestava atenção antes. E aí tu percebe, por exemplo, pega aquelas caixinhas, vou fazer uma viagem de 10 dias, aí pego todos os medicamentos, tem pessoas que usam bem mais do que eu contínuo, e tira e bota naquelas caixinhas ali. E aí tu percebe, quando o medicamento ele vem num papel alumínio, ele vem lacrado, e aí tu tira do papel alumínio, tira do lacre, bota em exposição solar. Olha aí.
Você diz naquelas caixinhas organizadoras, assim, Exato. porta-comprimidos. Porta-comprimidos, que é segunda, terça, quarta, quinta, Sei. até pro mês inteiro, eu acho ali, né? Isso é polêmico na nossa área. Não, eu digo, eu sou leigo, tá? Sim, claro. Mas na minha, não pode dar certo, não pode ser normal aquilo ali, né? Porque senão os medicamentos não gastariam uma fortuna para vir num medicamento no papel alumínio, por exemplo. Parece óbvio, né? Mas não é assim. Tem muitos idosos que usam esses porta-comprimidos, né? Infelizmente, muitos médicos sugerem para o idoso utilizar isso. Dão até como brinde. Né? Isso, dão até como brinde. Tem uma questão assim, vai facilitar a organização? Facilita, né? Tu tá ali num estojo com os medicamentos para o dia todo. Só que, como tu falaste, a indústria investe em pesquisa, né? Aquele medicamento ele tem que estar condicionado de uma forma. Na hora que tu tira o medicamento do blister e mistura com outros, já temos um problema aí, né? Que é a contaminação de um e outro, né? Nem isso eu tinha pensado. Olha aí. Então, tem medicamentos que não podem ser tomados juntos. Isso é importante, né? As pessoas não sabem, às vezes, que pode dar uma interação entre um e outro. Se eu tivesse perguntado, já seria a segunda pergunta. Tu me antecipa sempre, cara. Não, veio o assunto e a gente começou a falar, né? Mas até a questão da ingestão. Água, leite, café. Refrigerante, vinho. Cerveja, que for vinho, né? Se pode tomar junto. Se faz alguma diferença tomar ele separado do intervalo entre um e outro. Se faz diferença misturar, tomar junto com independente tipo de líquido, Olha né? Aí. Ou até com a própria saliva, porque a saliva é extremamente ácida. Daqui a pouco eu vou engolir o remédio sem água, por exemplo. Aí. E eu queria ver a tua opinião, sabe, dessa... Então, peraí, um monte de assunto junto. Tu nem dá opinião, né? Tu dá parecer a técnica, né? É um monte de assunto junto. Vamos só finalizar a questão do porta-comprimidos. O que é o ideal, então? Vou precisar de a gente chama de organizador de medicamentos. Então, tu corta o blister e coloca ele dentro do blister, mas cortado, né? Perfeito. Ali dentro, para te poder tomar. Nos dias certos. E também tu não deixa o medicamento para a semana toda ali, né? Então tu corta só do dia que tu vai utilizar, né? Porque tem gente que tira do blister e ainda preenche um organizador de segunda a domingo, né? Então o de domingo já tá 5 ou 6 dias lá. Exato. Fora do blister, né? Andando para um lado e para o outro. Então já tem vários problemas. Mesmo que esteja em casa, ele está exposto à umidade, à claridade. Se a questão é organizar medicamentos, o objetivo é esse. Hoje tem aplicativos que ajudam, né? Então tu consegue marcar no aplicativo e ele vai te avisando. Ele te manda um WhatsApp, ele manda um alerta sonoro, sabe? Ele tem maneiras de te avisando para te não esquecer de tomar aquele medicamento. Eu tenho cabelo branco, tem 60 anos. A nossa geração não conversa muito bem, às vezes, com questão tecnológica, não? É difícil usar aplicativo. E eu tenho TDAH, e fica pior ainda, porque o alarme vai tocar, eu não vou fazer na hora, eu vou esquecer, cara. Tu vai ver o alarme e vai dizer o que é esse alarme. Ou tipo assim, vou ouvir o alarme, só vou terminar isso aqui, cara. Entendi. Nunca mais volta no assunto. Né? Então tem uma questão que é um papel e uma caneta. Anota e deixa na tua frente. Né? Eu tenho TDAH também. E eu, mesmo que avise, eu deixo os lembretes, aqueles post-its, sabe? Cara, a minha mãe vai fazer 85 anos. E agora tinha uma gatinha tava doente. Olha aí. Então, pô, tinha 3 tipos de colírio, mais medicamento, mais um que passava na orelha. Gente, eu queria ter essa senso de organização que ela tem, né? Ela anotou todos os remédios, todos os horários. E cada horário que ela anotava, tipo assim, pra não confundir que deu, ela botava um tiquezinho. Um ok, assim. Cara, eu nunca consigo fazer isso aí, cara. Não? Eu sou muito incompetente. Mas é organizado, né? Tu vai ter que ter uma cuidadora. Uma enfermeira em casa. Mais ou menos isso aí, porque é muita organização. Mas eu digo, eu deixo nas caixinhas. O que eu faço é anotar na caixa o horário, sabe? Entendi. Boa. Quando tá tomando muito, aí eu anoto na caixa, se bater o horário, e boto o alarme, funciona. Claro. Mas tem gente que toma muitos medicamentos, assim, né? Pressão alta, pressão baixa, coração, diabetes. Tem que criar estratégias para não esquecendo, porque às vezes a pessoa esquece e aí começa a ter a irregularidade, né? Imagina um diabético que deixa de tomar o medicamento, tu começa a ter aqueles sintomas, né? Começa a ficar tonto, né? Ter desmaio. Então é porque tá tomando errado o medicamento, né? Então tem que ter esse cuidado. Nós estávamos falando antes. Vamos voltar. Que bom saber que você tem TDAH, porque a gente vai bate papo junto. É capaz a gente não terminar o assunto. Isso com certeza, né? Mas é a questão... terminar o assunto. Porque o Pura T4 que eu tomo de manhã é em jejum. E ele não pode... O Pura T4, a minha mãe toma Ele é egoísta, ele é sozinho, não pode tomar com mais ninguém. Esse medicamento, para quem não sabe, pro leigo é para tireoidismo, né? Então, a minha mãe toma também. Tu tem que tomar ele e pelo menos 30 minutos antes de outro medicamento,
Né? Uhum. E também 30 minutos antes de tomar café da manhã, por exemplo. Né? Ele tem que ser em jejum e sozinho. Né? Por que isso? Porque o mecanismo de ação dele ele é totalmente interferido se tu tiver outro medicamento junto e se tu tiver alimentos juntos. Né? Então, não, eu acordei e tomei café da manhã, esqueci. Então, 2 horas depois para tomar esse medicamento, né? Depois da refeição. Então, tem que ter esses cuidados, né? Então, alguns medicamentos são tomados isolados, alguns podem ser tomados juntos, não tem interferência, né? A gente sempre usa preferencialmente água, né? Uhum. Agora, eventualmente, assim, tem alguns medicamentos que tu pode comer, não tem problema nenhum tu comer, não tem interferência nenhuma, sabe? Então, por isso é importante consultar um farmacêutico, consultar a bula, né? Uhum. Para ver se o medicamento que tu tá tomando tem ou não interferência de outros medicamentos e de alimentos, que são 2 tipos de interações. E a questão também que tu falaste de bebida alcoólica, né? E o próprio chá quente ou café quente, tomar junto com o medicamento, é uma bebida quente, né? Sim. Se faz alguma interferência. Né? O mais comum que as pessoas mais perguntam, assim, posso tomar esse medicamento e tomar álcool? Né? Então, o que acontece? Assim, tem a gente aprende no início, assim, não, meu Deus, se tomar álcool vai cortar o medicamento. Né? Uhum. Na verdade, o que acontece? O metabolismo de alguns medicamentos, não são todos, tá? São bem poucos, inclusive. O metabolismo de alguns medicamentos, ele compete pela mesma, vamos dizer assim, enzima. A mesma enzima que digere esse medicamento é a mesma enzima que metaboliza o álcool. Então, imagina que tu está competindo, assim, a enzima está ali, o que eu faço primeiro? Sabe? Então, se ela dá preferência para o álcool, ela vai deixar o medicamento sem ser metabolizado. Né? E se ela dá preferência para o medicamento, ela deixa o álcool em maior concentração no teu sangue. Então tem uma interferência em alguns medicamentos, tá? Uhum. Mas não é que tu vai cortar o efeito, tu vai demorar um pouco mais para metabolizar. Né? Então, não é que as pessoas podem sair tomando com álcool, né? Porque o grande problema do álcool é que ele diminui a tua imunidade, né? Ele tem uma ação de imunossupressão, que a gente chama. Sabe? Então, tu toma álcool, normalmente, imagina se tu faz uma... Vamos pensar aqui, quando a gente era mais jovem, que tu fazia festa sexta, sábado, domingo, né? No tempo de faculdade, assim. Chegava segunda, tu não fica morto de cansado. É né? que eu sou abstêmio, né? Olha aí. Então, tô tentando começar a beber agora. Esse dia eu tomei um porra com uma meia lata de Malzebir. Olha aí. Então, quando a gente tá lá, quando a gente era mais jovem, tinha isso, né? Festa sexta, sábado, domingo, dorme pouco, privação de sono e álcool, isso dá uma imunossupressão. Então, o teu organismo, o teu sistema imunológico precisa de mais tempo, sabe, para se recuperar. Isso oportuniza tu ter doenças, né? É mais fácil de pegar uma gripe, um resfriado, né? Então, normalmente em viagens, né? Às vezes a pessoa viaja, ficou 10 dias fora e ela volta num gripão, né? É bem comum. Sim. Isso, sabe? Tu num gripão, não sei o que houve. Cara, tu ficou 10 dias fora do teu ambiente normal, dormindo pouco, né? Bebendo, se alimentando mal. Normalmente bebendo, mesmo seja socialmente um vinhozinho, né? Uma coisinha, tu vai deixando o sistema imunológico mais fraco. Então, oportuniza que um vírus entre no teu organismo. Né? Isso volta para o medicamento, é a mesma questão, né? Então, a gente evita o álcool com o medicamento por causa disso. Tu vai deixar o teu sistema imunológico mais fraco ou tu vai competir pela metabolização do medicamento e do álcool ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente não toma. Mas não vai fazer mal, tu não vai perder o efeito do antibiótico, sabe? Não vai te prejudicar a ponto de ter que reiniciar o tratamento, sabe? Então, mas a gente sempre evita por causa disso que a gente conversou agora. E tem a questão da legislação. Tu comentou na questão do farmacêutico, né? Sim. E as pessoas acham que o farmacêutico está ali por enfeite, por uma imposição legal, né? Não vai ali conversar com o farmacêutico. Como é que eu uso esse medicamento? E para nós, que fizemos viagem de moto aventura, a gente para o exterior, tem a questão da legislação do medicamento. É verdade. E aí o farmacêutico tem papel fundamental para explicar, para orientar como é que funciona, né? Inclusive, tem muitos amigos que me chamam quando vão viajar que é para isso. Que vacina eu tenho que tomar? Como é que eu levo a prescrição médica? Né? Eu preciso levar esse medicamento. Vão me barrar na alfândega, sabe? Né? Porque tem aqueles hipocondríacos que querem vão passar 10 dias e querem levar tratamento de 6 meses para viagem, né? Para garantir. De tudo que pode acontecer na vida. Que pode acontecer naqueles 10 dias, né? Tem praticamente uma farmácia dentro da mala, né? E um bloco cirúrgico também. Né? Então, a gente tem que ter
ter essas informações antes, né? Para onde eu estou indo tem uma legislação específica. Então, o local mais adequado para a gente buscar essa informação é no site da embaixada desse país que a gente está viajando, sabe? Então, por exemplo, lá no site da embaixada tem cuidados com medicamentos, né? Que receita tu tem que levar, para quanto tempo, né? Por que eu tenho que levar a prescrição se eu já tenho medicamento? É para garantir que aquele medicamento é teu, né? Tu vai utilizar ele na viagem. Então, a gente precisa levar uma receita médica na língua do país que a gente está indo viajar. Não vou levar uma receita em português, né? Então, eu tenho que pedir para o médico, né? Se programa para essa viagem com 30 dias de antecedência, né? Eu não consegui consulta com o meu médico. Vai no outro médico, tem que ter uma prescrição daquilo, né? Uhum. Eu tenho que levar o tratamento para a viagem toda, né? Então, eventualmente, eu posso até levar um pouco mais, porque posso perder, pode ter um problema de bagagem, né? Levar sempre na bagagem de mão medicamento. Uhum. Nunca viajar com medicamento em bagagem despachada. Isso Sim. é básico, assim, né? Hoje em dia é muito comum extravio de bagagem. Sim. Né? Então, a temperatura também do porão do avião não é uma temperatura adequada para medicamentos, né? Pouca gente sabe disso, né? Mas a gente lá não tem pressurização, né? Tem temperaturas extremamente baixas no porão do avião. Então, às vezes tu acondiciona um termolábio bonitinho, né? Uma insulina, acondiciona certo e despacha na mala, né? Se perde, despacha. Sim. Então pode dar problema, né? Então levar na bagagem de mão. A prescrição, que nem eu te falei, na linguagem do país que vai viajar, né? O inglês é o mais comum, mas Sim. tem países que, enfim, né? Alguns países, principalmente nesses locais de onde são feitas as aventuras, né? Às vezes não fala inglês, por não. experiência que eu faço, né? Eu já levo a receita com todos os medicamentos e eu levo os medicamentos fechados, sabe? Exato. E aí na embalagem original, né? Eu levo na embalagem original. Claro. E se eu faço uso contínuo, então, por eu ter 4, então eu tenho a minha que está em uso, mas eu tenho a lacrada também. Se tem algum problema, até para comparar ali. Agora, imagina o cara leva numa caixinha tudo misturado, daqui a pouco está sendo processado ou até preso, que nem foi o Robson na Rússia. Foi Robson, né? Acho que foi Robson. Acho que foi preso com um medicamento. Com codeína, né? Olha aí. Porque lá era proibido. Ficou preso por tráfico internacional. Então, uma prisão pesada. Tem que ver as regras do país onde está indo viajar, quais medicamentos são proibidos, né? E eu tenho um amigo que ele viajou esses dias e ele usa creatina. Tu acredita, André, que ele tirou a creatina do pote e levou num saco plástico, um saco de creatina? Caramba. E aí ele me mandou a foto assim, dizendo, vai ter algum problema? Não? Imagina um saco de pó branco. Sim. Eu falei, olha, em tese não, porque se eles identificarem, eles vão fazer um teste, né, e vão ver que não é droga, né? Sim, mas assim, nisso ele já dá até isso, voo, né? Até tu provar, né, que focinho de porco na tomada. Exatamente. Pra que tu vai te incomodar? Ele disse, não, mas é que o pote, ele tem menos da metade de pó de creatina, né? Então ele queria aproveitar para levar mais. Então, a pessoa tem uma boa intenção, né? Mas esquece que por trás disso tem uma legislação, tem uns cuidados, né? E aí tu vai te incomodar por causa de uma bobagem, né? Que tu pode, enfim, te organizar de outra forma e te prevenir de ter um problema grave. Sim. Em algumas viagens a gente tem muita variação de altitude. E aí tem a questão dos frascos que tem. Levam creme ou líquido, né? E acabam também estufando. Extravasando, é verdade. É verdade. Então... Ou um cuidado simples, né? Então, agora voltaram as regras dos 100 ml para viagens internacionais, né? A gente tinha... não estava sendo exigido esses tempos mais. Mas agora voltou. Em toda a Europa já a gente não consegue entrar com mais de 100 ml num frasco, né? Então tem que ter esses cuidados, principalmente que tu falaste, né? Alguns produtos expandem com calor. Então extravasa e suja todo o resto dos produtos que estão naquela embalagem, né? Sim. Mesmo que tivesse lacrado, tá? Um produto tá lacrado. No momento que ele extravasou, é considerado como se estivesse aberto. E a partir da validade dele, porque alguns produtos é a partir do que tu abre. Tem a validade final, mas tem a partir do que tu abre, né? Já tá perdendo a validade. Já tá, porque ele já perdeu ele foi estudado, né, naquela forma, naquele acondicionamento. Na hora que tu danificou a embalagem, que é um extravasamento, já não tem mais a garantia de qualidade daquilo. Então, a validade dele passa a ser
diferente, né, que é a validade quando ele é aberto, que é uma validade bem menor. Então, vamos aqui você falasse de Ozempic, que está em alta, né? Pouca gente sabe, mas depois de aberto o Ozempic, ou o Wegovy, ou o Mounjaro, né, que é o mais forte agora. O Mounjaro já está autorizado no Brasil? Como é que está Ele funcionando? está autorizado no Brasil, mas não, a indústria ainda não conseguiu produzir em quantidade suficiente para trazer para o Brasil, né? Então ele já está autorizado. Já está autorizado. Tá, e tem farmácias de manipulação que estão fazendo Mounjaro. Então, a gente discutiu isso já com o fabricante da Mounjaro, né? Porque existe farmácias de manipulação no Brasil produzindo. Lembrando que a manipulação, ele é um medicamento estéril, ele é injetável, né? Então ele não é feito em qualquer farmácia de manipulação. É uma farmácia de manipulação de produto estéril, né? É praticamente, tu segue regras da indústria farmacêutica para te ter uma manipulação dessa, né? Porque... Eu te digo isso aí, desculpa te interromper, fala. Porque nós tivemos uma entrevista aqui com um aluno nosso, o capitão João Felipe, ele é médico, né, João Felipe, e ele tocou nessa questão do Mounjaro, né? E aí já surgiu a questão polêmica se está autorizado, se não está autorizado. Aí ele falou na questão da manipulação. E aí a questão de curiosidade mesmo, né? Porque é um medicamento extremamente novo. E ele, inclusive, falou na entrevista que muito na medicina acontece. Por exemplo, eles estão aplicando coisas hoje que foi estudada há 10 anos atrás. Isso. E leva um tempo para atualizar as informações. Exato. Né? Tu sabe que a manipulação, ela foge da regra de patente, né? Porque quando tu manipula, tu individualiza aquele medicamento para a dose adequada ao paciente. Essa é a diferença, né? Então, vamos dar o exemplo da Mounjaro que você falou. Claro, evidentemente que o fabricante, a gente contatou o fabricante para discutir isso, porque foi oferecido para a empresa que eu trabalho comprar esse medicamento em larga escala, né? Farmácia São João. Isso, fazer propaganda. Isso, não tem problema. Então, a gente vai atrás, né? Não podemos fazer uma coisa que não seja segura para o paciente, né? Então, imagina um medicamento que todo mundo quer, uma indústria, uma farmácia de manipulação de produto estéril, está vendendo esse produto em São Paulo, né? Então, por que não a gente comprar e comercializar? Então, o fabricante, claro, ele alega a questão da patente, né? Tem patente da Mounjaro, não pode ser comercializado o princípio ativo que foi descoberto por eles no Brasil. O nome do princípio ativo é tirzepatida, né? Esse é o nome do princípio ativo. Ele está sob patente, né, de 30 anos e tal. Mas a manipulação, a lei brasileira garante que o produto possa ser importado e manipulado se for numa condição específica diferente do que é do produto de referência, né? Então, a gente tem uma dose, por exemplo, de 3 miligramas, tá? Da Mounjaro, eu não posso, hipoteticamente, né? Eu não posso manipular a mesma dosagem, certo? Porque daí eu estou competindo diretamente com o produto patenteado. Mas se aquele paciente necessita de uma dosagem diferente da industrializada, né? Eu posso manipular, eu posso individualizar isso e aí eu posso vender, e isso foge à regra da patente, né? Então, eu vou para ti, para o André, o teu médico entende que a dosagem ideal para a tua condição clínica é de 2,1 miligramas, por exemplo, e não tem isso industrializado. Ok, a farmácia de manipulação estéril pode importar e produzir para você. Não. Então, isso a gente estudou bastante, mas isso não dá para fazer em larga escala, né? Porque ela é individualizada, né? Eu não posso criar, por exemplo, um lote de produtos de uma dosagem e vender, né? Porque isso já não é manipulação, isso é industrialização. Sim. Então, tem essas regras, por isso que a empresa que eu trabalho, que é São João, optou por não entrar nesse mercado, porque seria de forma irregular, entendeu? Então, tem farmácias fazendo isso, mas a gente não tem como avaliar sob o ponto de vista de segurança do paciente, né? Então, não tem como fazer algo que não garanta a segurança da pessoa, né? Voltando um pouquinho sobre o assunto de... Eu já esqueci qual era o assunto que nós estávamos falando. Não, mas agora o nosso outro já mudamos. O DH é assim, pessoal. Mas a questão da validade. Daqui a pouco eu estou com um medicamento ali, até um medicamento caro, e aí, mas venceu agora. Tipo assim, a gente está em janeiro, mas venceu em dezembro, sabe? Mas vamos botar fora o medicamento, despassou. Qual é a margem de segurança, se existe ou não existe essa margem de segurança? Eu achei engraçado que o meu pai, ele tem essa teoria, né? Meu pai foi dono de farmácia por muitos anos, né? E ele tem essa teoria. Ele disse assim, não, tá bem guardado. Tá bem guardado, dá para usar mais um tempo, sabe? Dá para usar mais 6 meses, até 1 ano.
E eu dizia, pai, não dá, né? Depois que ele vence, ele foi estudado por esse O prazo. teu né? pai foi dono de farmácia, mas não era Não era farmacêutico. farmacêutica. Então ele usava, assim, vitamina, usava medicamentos menores, assim, né? Sim. E eu sempre argumentando com ele, né? Então, como santo de casa não faz milagre, eu nunca venci essa batalha, né? Mas, assim, André, Ele é vivo ainda? é vivo Um ainda. abraço, então. Qual é o nome dele? O Gilberto. Aí, seu Gilberto. Deve estar nos assistindo, com certeza. O que acontece? O medicamento ele é estudado por aquele prazo de validade de extensão, né? Tu tem que guardar em condições de temperatura normal, né? Longe da luz e da umidade, né? Do calor e da umidade. Depois de vencido, a gente não consegue garantir que tenha dentro daquele medicamento a mesma especificidade, né? Os mesmos insumos, né? Na mesma dosagem, certo? Que vai garantir segurança para o teu tratamento, né? Então é por isso que a gente não usa depois E aí de tem que vencido. cuidar com o mal intencionado. Se tá vencido e quer tomar duas doses. Para ver se para dar uma segurança, né? Para ver se serve, né? Então tem que ter essa questão. E aí quando a gente fala de vencido, eu queria aproveitar, né? Que é uma coisa que as pessoas descuidam, né? É onde que tu armazena em casa. É onde que eu armazeno o medicamento em casa. Eu sempre vou deixar ele preferencialmente em local alto, longe do alcance das crianças, né? Porque, mas eu não tenho crianças em casa. Mas pode receber uma visita, um parente, né, que traga a criança está brincando, acha uma caixa de medicamento, toma. Então, aqui no Brasil, o maior problema de intoxicação no Brasil hoje é pelo uso inadequado de medicamentos. Então, isso é uma questão de saúde pública, né? Outra questão, além de deixar alto, deixar preferencialmente no quarto ou na sala, sabe? Porque é isso, as pessoas costumam guardar numa caixinha no banheiro o medicamento. E aí quando tu vai tomar banho, o que acontece? Umidade, né? Aquele vapor no banheiro. A umidade interfere diretamente na qualidade do medicamento, né? Ou eu deixo na cozinha, ambiente úmido, né? Eu não posso deixar em ambiente com calor, assim, que pegue sol direto, né? Então tem que ter esses cuidados de armazenamento, né? Sempre, a cada 30, 60 dias, dar uma olhada nas validades, né? Então cuidar, porque se tu entrar em qualquer casa da família brasileira e olhar a tua caixinha de medicamentos, a farmacinha vai ter produto vencido ali, né? E às vezes tu usa no descuido, né? Pegou, não viu que estava vencido, e aí tem um outro problema, né? Agrava o teu problema de saúde. Então tem que ter esse cuidado aí de armazenamento. E o descarte também, que é uma coisa importante. Isso é uma coisa que é uma baita sacanagem também, né? Porque as datas de validade são bem pequenininhas, né? Então, normalmente, depende. Porque tem que procurar no envelope, depende do produto, né? Porque normalmente são 2 anos o medicamento para uso contínuo, por exemplo, né? Mas depende da forma farmacêutica. Se é um medicamento que é líquido, é creme, ele tem uma validade menor. Mas podia ser um pouquinho maior as letras, né? Você da farmácia podia sugerir para a indústria, cara, vamos botar uma letra maior aí, né? Vamos proteger os vovozinhos que tem problema de visão, né? Tu sabe que tem tá sendo discutido no Congresso Nacional e na Anvisa a questão da bula eletrônica, né? O que a indústria farmacêutica quer? Tirar a bula impressa e deixar só um QR Code na caixa com acesso à bula eletrônica. Aí a nossa discussão, né? Ok, enfim, tem que evoluir ao longo do tempo, mas tem que ter um período de transição. Tem muita gente que não está acostumada. Por isso é que nem restaurante, chega no restaurante, o cardápio é eletrônico, um QR Code. Cara, tem gente que nem tem telefone que ou tem telefone, não tem internet, né? Ou, enfim, tem problema de conexão na hora, sabe? Sim. Então, a ideia é que a bula tenha um QR Code e ela seja falada também, né? Não seja só lida, né? Porque daí tu também... Mas a minha mãe tem 84 anos, não tem WhatsApp, não tem Facebook, ela não tem acessibilidade, não vai ter sabe? acesso. É nisso que a gente discutiu. E tu acha que ela vai decorar, chegar na farmácia, cara, dizer, às vezes toma 5 comprimidos diferentes, né? Exato. Então, esse é um problema. É complexo, né? Mesmo. Então, por isso tem que ter um farmacêutico para tirar essas dúvidas, né? Mas é que, tu entendeu? Isso já aconteceu, cara. Já aconteceu de eu dizer para ela uma coisa simples, cara. Cerumin. Levei ela fazer a limpeza com cerumin. Olha. E aí a médica, eram nos 2 ouvidos, ela entendeu que era num só. Senão que tinha que usar mesmo, né? Ela tá sendo encaminhada para reabilitação auditiva. Mas, cara, é uma coisa simples, era só para limpeza, mas podia ser uma coisa mais complexa, podia ser um antibiótico. Ela entendeu errado, achou que era só num. Olha. O ouvido que ela ouvia menos, que é o que ela vai colocar o aparelho. Sim, claro. Então, tu imagina um medicamento mais complexo como seria, né? A pessoa não vai conseguir decorar, né? A médica falou, eu falei, deixei escrito. Então por isso que tem que ter um período de transição, né? A gente tem que ter bula impressa e também a bula digital falada,
né, que tu consiga escutar, né, e também consiga ler, né? Sim. Mas eu estava falando ainda, só para finalizar o assunto, que é o medicamento depois de vencido, que é o descarte dele. Então não é a gente não descarta só vencido, a gente descarta também o que está em desuso, né? Isso é importante. Iniciei um tratamento e parei o tratamento. Trocou de medicamento, né? Eu não preciso guardar aquela caixa, né? O ideal é tu descartar isso. E não descartar no vaso sanitário, né? Sabe que, para mim, o ideal seria, sabe, que Sim. tivesse uma farmácia popular que pudesse atender essas pessoas, fazer um descarte numa Olha aí, farmácia que pudesse atender essas pessoas que não têm que não condições tem de comprar. condições, claro. Tem uma amiga minha que era endócrina e ela falou que as residentes, às vezes no hospital não tinham, as residentes saíam para comprar os medicamentos Olha aí, para ajudar a para pessoa. ajudar as pessoas que estavam É. ali baixadas. Teve um amigo meu também que fez um transplante e não podia dar alta porque ele não tinha dinheiro para comprar os remédios. Olha aí. Tu sabe, existe umas iniciativas nesse sentido, tá? Chamada de farmácia solidária, né? Alguns municípios têm isso. Tem uma lei aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. A grande situação dessas farmácias é que assim, tu não sabe como a pessoa guardou aquele medicamento, sabe? Tu não sabe se ela... Imagina, a pessoa é um moto-aventureiro, levou junto o medicamento, Sim. ficou em condições extremas de calor, umidade, e aí depois, não vou usar mais, vou doar para alguém. Pode Sabe? ser, Tu ter nem ficado sabe, né? Olha a segurança da pessoa que está recebendo aquilo, sabe? Então tem que ter esse tipo de cuidado, né? Mas o descarte disso, né? Hoje existe uma lei no Brasil, a gente chama de logística reversa, né? Que é quando tu devolve o medicamento para a indústria, né? Ela que vai fazer o destino final, que é a incineração adequada, sabe? As pessoas hoje jogam no vaso sanitário, no medicamento, né? Jogam no lixo comum. Então aqui a gente tem dois problemas, né? Vaso sanitário, pouca gente sabe, mas todos os medicamentos que vão pelo vaso sanitário, que saem pelo sistema de esgoto, eles chegam no lençol freático, né? E aí tu contamina a água. Tem muitos locais de municípios grandes, inclusive, que tu vai fazer uma análise da água e ela tem antibiótico, por exemplo, sabe? Naquela água. Tu imagina que perigo isso para crianças, para até animais que né, bebem daquela água, depois a gente come o animal. Então a gente pensa uma coisa louca, né? Às vezes a gente não dá atenção para isso, né? Ou então larga no lixo comum, e esses lixos têm aqueles lixões, né? E tem muitas famílias que fazem a separação daquele lixo e acabam usando aqueles medicamentos, né? Porque eles não têm acesso à saúde, enfim. Olha que risco a gente está gerando para o meio ambiente, para a saúde de muitas famílias que dependem daquilo, né? Então tem que ter um descarte adequado. O que é o descarte adequado? Pega os medicamentos da tua casa vencidos, coloca numa sacolinha e leva na primeira farmácia que tu tiver perto da tua casa, né? A farmácia é obrigada por lei a recolher esse medicamento e dar o destino e devolver para a indústria, né? Pelo sistema de logística reversa. Então não existe a farmácia dizer que não vai recolher o teu medicamento. Ela é obrigada a recolher, né? As maiores redes, elas têm aqueles coletores de medicamentos, né? Então, se pegar aqui, a São João tem coletor, outras grandes redes têm coletor, é comum, sabe? Então, ali tu separa a caixa do blister, né? Então, tu já tem uma separação mínima ali, e isso passa, um caminhão passa todo mês, recolhe e leva para a indústria, né? Então, a indústria que é obrigada hoje por lei a dar o destino correto, que é a incineração disso, né? Tem um outro assunto importante também, que é a questão do... Tu chega no balcão da farmácia e tem o similar, tem o genérico. O que muda? É igual? É só o preço que é diferente? Referência? Isso. O medicamento de marca, que a gente chama, né? Na linguagem mais simples. Tem diferença sim. Na verdade, a lei de genéricos no Brasil ela é de 1999, né? A lei de genéricos diz que o medicamento... Qual que é o primeiro medicamento, né? É o medicamento de marca. Esse é o primeiro lançado no mercado, né? Então, a gente tem o medicamento de marca ou de referência, como é tecnicamente conhecido, é um medicamento que tiveram anos de estudo. A indústria investiu anos para pesquisar aquela molécula, né? Aquele princípio ativo. Então, ela estudou, investiu em pesquisa, às vezes demora 20, 30 anos para descobrir um medicamento. E aí ela faz a patente dessa molécula que ela descobriu. Esse é o medicamento de marca, que a gente chama de referência. Com base nisso, depois que passa a patente, né, as outras indústrias farmacêuticas podem fazer uma cópia fiel, né, desse medicamento. Essa cópia fiel, que é um medicamento genérico, ela tem que ter estudos que garantam que ele é exatamente igual, idêntico, né? O mesmo insumo utilizado,
adjuvante, que a gente chama, né? Os conservantes. Exatamente, é uma Isso, cópia isso, fiel. isso não é que nem a receita da avó, que Tá? é sal a gosto, Não, açúcar a gosto. É a não, cópia fiel não, da cópia receita, fiel. integral. Exato. E Que é uma aí, baita sacanagem, né? Pô, o cara gasta em pesquisa, investe com um isso, laboratório, com tudo. isso. Depois que cai a patente, o genérico pode ser feito. Sim. E aí, tu tem que fazer um estudo que garante que depois que a pessoa toma esse medicamento, ele vai estar disponível no sangue e agir da mesma forma que o medicamento de marca. Não. Então, esse é o medicamento genérico, tá? Ele é exatamente igual, a diferença é que ele vai ter o nome dele, vai ser o princípio ativo, e não uma marca. Não. Então, vamos dar um exemplo aqui, o mais comum, assim, amoxicilina. Né? Esse é o nome do sal ou do insumo, né? Que a gente está copiando, no caso, né? É o genérico. O medicamento similar, né? Ele é similar, ou seja, ele é o mesmo princípio ativo, mas ele não tem o mesmo excipiente, não tem a mesma formulação, né? Ele é uma cópia, exato, do medicamento de marca, mas ele não tem os mesmos estudos, né, para garantir que é a mesma concentração, que é tudo igual. Então, esse é o similar. Recentemente, a Anvisa editou uma norma dizendo que esse medicamento também tem que ter os mesmos estudos que o genérico, né? Então, daqui a um tempo, nós vamos ter só medicamentos genéricos e um medicamento de marca, né? Porque todos os novos medicamentos similares são feitos, já tem que ter os mesmos estudos de estabilidade, né, que tem o medicamento de marca. Então, de um determinado tempo, a gente vai ter a mesma segurança em todos, né? Mas hoje em dia, ou tu compra o de marca, ou tu compra o genérico. Né? Esses são os mais Vou fazer uma utilizados. viagem de aventura, não precisa ser de moto, pode ser Então. a pé, de jipe. Vou fazer uma viagem de aventura. Qual a informação? Chego na farmácia, quero falar com o farmacêutico. O farmacêutico é por lei obrigado a receber essa pessoa? O cara diz, não, procura o teu médico. Como é que funciona? Não, a lei brasileira exige que qualquer farmácia no Brasil tenha farmacêutico em todo horário de funcionamento. Né? Então, eu chego lá às 7 da manhã ou à meia-noite, tem que ter um farmacêutico ali. Ele é um profissional de saúde que é o mais acessível da população, assim, porque tu não precisa marcar horário, né? E nem pagar consulta. Né? Tu tem aí farmácias, mais de 90 mil farmácias no Brasil, então tem uma capilaridade muito grande, né, de farmácias, e tu consegue achar o farmacêutico para conversar com ele, né? A consulta depende, porque depende do serviço que vai ser prestado. Se é uma orientação, tu vai comprar um medicamento, que é uma orientação ali em pé no balcão, sabe? Como que eu tomo esse medicamento? Né? A gente chama isso tecnicamente de dispensação. Né? Na hora que tu vai tomar um antibiótico, por exemplo, o farmacêutico te orienta como tomar, os cuidados que tem que ter, tudo que a gente está falando aqui. Vou comprar um protetor solar, um filtro, um bloqueador, o farmacêutico vai te orientar. Isso não, evidente, está intrínseco à formação do farmacêutico, essa orientação. Né? Em tese, o balconista deveria saber isso aí ou não? Ele pode saber se ele for treinado pelo farmacêutico, né? O farmacêutico faz supervisão de todo o corpo de funcionários que está ali na farmácia. Mas muitos, enfim, às vezes troca muito, né? Não deu tempo de treinar todo mundo. Então, às vezes, a informação mais correta e fidedigna, tu vai buscar com o farmacêutico. Né? Se é uma coisa mais simples, o balconista provavelmente já foi treinado pelo farmacêutico para te ajudar. Mas isso tu não precisa marcar consulta para esse tipo de orientação, né? Agora, se tu vai buscar farmácia para fazer um exame, né? Tu vai fazer uma vacina, tu vai fazer por exemplo, tem recentemente agora foi aprovada uma legislação que permite farmacêutico a prescrever contraceptivos hormonais, né? Para prevenção de gravidez. Então, tu vai buscar a farmácia para fazer uma consulta para uma prescrição de contraceptivo, daí sim, essa consulta é agendada, é cobrada como um outro profissional de saúde, né? Se a gente vai num fisioterapeuta, numa psicóloga, né? Numa nutricionista, todos eles estão agendando o horário, marca, paga a consulta, né? Na farmácia tem a mesma coisa, né? O farmacêutico tem lá seu consultório e a gente pode fazer esse tipo de consulta, né? Tem outras consultas também, até aproveitar esse espaço para dizer, porque as pessoas às vezes desconhecem isso, né? Sim. Mas tem muitas farmácias que têm o consultório, a São João tem isso, eu vou falar a minha realidade, né? Tu consegue marcar uma consulta para fazer, por exemplo, o teu monitoramento de glicemia, um paciente diabético, né? Eu preciso medir, por exemplo, eu tenho problema de gordura no sangue, né? Que a gente chama de dislipidemia, que é termo técnico, mas é colesterol alto, triglicerídeos, né? Alto,
LDL, que é o colesterol ruim, às vezes está alto, né? HDL, que é o colesterol bom, às vezes está muito baixo. Então, todos esses problemas relacionados à gordura no sangue, a gente pode marcar uma consulta com o farmacêutico e fazer um monitoramento mensal, trimestral, né? Então, eu posso fazer esse acompanhamento, eu posso fazer exame na farmácia. Todos esses problemas que eu falei de saúde têm exames específicos, né? Então, existe um exame só para ver o colesterol, um exame Na só para ver... farmácia. Exato. Só para ver triglicerídeos, né? A gente consegue ver HDL, LDL, não colesterol também. Todos esses exames eu consigo agendar e fazer E com o atua por farmacêutico. convênio também? Não, tem convênios que... Não, mas são preços muito, muito, muito baixos, sabe? São preços muito acessíveis, né? Tu consegue colocar isso no teu orçamento e a cada 6 meses fazer um check-up disso, né? O check-up cardiovascular, por exemplo, né? Consegue avaliar, por exemplo, se o paciente... A gente consegue monitorar, medir a tua gordura corporal, gordura visceral, que é a mais prejudicial, né? Aquela gordura que tem entre os órgãos, sabe? A gente consegue fazer todas as suas medidas por antropometria, né? Por bioimpedância, na verdade, né? Consegue ver a tua composição Até corporal. bioimpedância Até vocês têm, né? bioimpedância, exato. Então, tu Mas não é muito consegue... divulgado, né, Roberto? A gente faz uma divulgação mais no meio profissional, né? Para médicos, para enfermeiros, em postos de saúde, que é um ponto, o objetivo mesmo é que a farmácia seja um ponto de saúde avançado, Sim. né? Que a gente consiga resolver aí a maioria dos problemas sem atolar o SUS, né? Quando eu era criança eu não entendia, que falava posto de saúde, mas só tinha pessoas doentes. Né? Então Não a é de farmácia saúde. talvez fosse mais indicado posto de saúde, lá as pessoas procuram saúde, né? É verdade. Então, o objetivo mesmo, isso já vem acontecendo desde 2014, né? 2014 foi publicada uma lei que transformou farmácia em estabelecimento de saúde, né? Então, qual que é o objetivo disso? Assim, futuramente, a gente quer que as farmácias estejam conectadas com os postos de saúde para a gente conseguir atender as demandas das pessoas, né? Orientar, enfim, fazer esses exames mais simples, né? E a gente consiga trocar informações com o médico que atende essa pessoa lá no SUS, né? Então, ele consiga ter esses dados do que a gente atende na farmácia. Isso é muito importante. Hoje, para te dar uma ideia, hoje de tarde, vou a Brasília, amanhã tem uma reunião importante no Ministério da Saúde, onde nós vamos discutir lá a prescrição e a dispensação, a entrega para o paciente de PrEP e PEP, né? O que é isso, né? PrEP é um tratamento preventivo, né? Pré-exposição ao vírus HIV, e PEP é pós-exposição ao vírus, né? Ou seja, uma pessoa que vai ter uma relação sexual desprotegida, né? Tu consegue tomar esse medicamento antes de ter a relação sexual e tu garante, né, 99,9% que tu não vai ter uma transmissão de HIV nessa relação desprotegida, né? Então, existe, por exemplo, pessoas vítimas de abuso sexual ou que saiu numa festa, acabou tendo fazendo sexo desprotegido, vai no posto de saúde hoje, né, no posto, mas a gente quer que isso esteja na farmácia privada, ele consegue tomar o PEP, que é profilaxia pós-exposição, né? Então, até 72 horas depois de tu tomar, também garante que tu não vai ter uma infecção por HIV. Esse medicamento, já tem no Brasil há algum tempo, ele está revolucionando porque tem caído as taxas de infecção por HIV em todos os lugares, inclusive em Porto Alegre, que é um local que no Brasil é uma cidade que tem uma alta taxa de transmissão. É o maior índice. Então, do Brasil, né? Exato. Do Brasil. Então, a gente vê isso, é um medicamento que ele é muito utilizado entre profissionais de sexo, pessoas LGBTQI, sabe? Cada vez mais pessoas heterossexuais estão utilizando esse medicamento também, sabe? Claro, evidente, tem todo um cuidado porque eu sempre faço esse tipo de educação, as pessoas desconhecem, né? Isso é até importante para os viajantes, né? As pessoas desconhecem que numa relação sexual desprotegida pode ter também outras doenças, não é só HIV, sabe? Sim, mas tem hepatite, sífilis, gonorreia, né? Tem um monte de outros problemas que podem ter, né? E tem até doenças endêmicas que só vai ter naquela região, exatamente, né? Então, que teu organismo não vai ter anticorpos para poder reagir ali, né? E aí as pessoas hoje estão, né, tomam esse medicamento e dizem, bom, agora eu estou feliz, vou sair fazendo sexo no carnaval. Não, tem que ter outros cuidados, né? Mas, enfim, isso vai ajudar a gente, a farmácia ser mais uma referência para isso, né?
Então, esse medicamento hoje está disponível no SUS, nos postos de saúde, mas nós vamos tentar buscar uma alternativa no Ministério da Saúde que a gente consiga fazer isso na farmácia. Porque às vezes o posto da saúde fecha às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não abre sábado, não abre domingo, né? E aí a pessoa tem que, né, ter um local que seja aberto todo horário, sábado, E domingo, acaba até tarde. pulverizando o atendimento, porque realmente os postos de saúde acabam concentrando muitas pessoas ali, né? Com certeza. Então, isso é uma questão que a gente está discutindo. Mas voltando aos serviços que são feitos na farmácia, né? A gente consegue também fazer vacinas em farmácia, que é um Eu ia te assunto perguntar sobre a importante. questão de vacina, pela tua Olha aí, especialização em vacina, olha né? aí, claro. E quando a gente vai viajar para algum determinado local, a gente faz uma pesquisa para ver as questões das doenças endêmicas. Mas a vacina acho que entrou muito na questão de discussão, virou uma questão política, né? Sim, Com a com questão certeza. do Da Covid, né? Isso. Então a gente acho Sim. que deu um passo para frente e acabou dando uns dois para Os trás dois para depois. trás, né? E o preconceito da vacina, né? É verdade. O que acontece? Até a Covid ninguém reclamava de vacina, né? Sim. É normal a gente fazer vacina, a gente conseguiu erradicar no Brasil muitas doenças, né? Por causa da vacina, por exemplo, poliomielite, uma coisa que a minha geração, né, as gerações mais novas, na verdade, nasceram e nunca ouviram falar de pessoas com poliomielite, né? Uhum. Nunca ouviram falar de doenças que, né, por exemplo, eu quando era mais novo era muito comum ter sarampo, cachumba, né, rubéola. Hoje em dia é difícil, né? É muito raro quando tu vê alguém do teu círculo que tenha esse tipo de doença, Sim. né? Catapora, a gente tinha quando criança, né? Que eram doenças comuns Eu já na tive época. isso tudo. Mas acho que na época quem não tinha algum problema, Exato. porque era bem comum, né? E aí, o que acontece? Imagina uma geração mais nova que não viu isso, né? E aí é bombardeado com fake news de vacina, dizendo que vacina é ruim, prejudica, acaba não se protegendo, não protegendo os filhos, né? E aí as doenças voltam, é isso que acontece, né? A gente teve aí casos mais fortes de sarampo, a gente teve casos de coqueluche, uma doença que ressurgiu agora, coqueluche, que é aquela tosse intensa, sabe, né? Então, por que isso? Porque as pessoas deixaram de se vacinar com medo das vacinas, né? Ah, mas a vacina da Covid foi feita muito rápida. Aí tem uma questão importante de discutir, né? Existem doenças de países subtropicais, né? De países mais pobres, estão abaixo da linha do Equador, né? Essas doenças vão pegar malária, né? Vão pegar doenças assim que acontecem nesse país, dengue, né? Não existe que muito. É comum no norte Que é do país, comum, né? E aqui, o Brasil foi um país que mais teve dengue no mundo, né, no ano de 2024. Mas a malária não Exato, é uma coisa... lá no norte, É né? no norte. O que acontece? Quando essas doenças atacam periferias, né, e atacam países subdesenvolvidos, não existe dinheiro para pesquisa, sabe? Não existe investimento da indústria farmacêutica, porque a população não vai ter dinheiro para comprar. O sistema de saúde desse país não tem dinheiro para investir. Então, não tem pesquisa, demora muito para fazer uma vacina, né? Quando a gente vê um problema como a Covid, que atingiu todos os países, né? Países ricos. De pobre a rico, De pobre né? a rico, né? A gente precisava voltar o mais rápido possível à economia. O que aconteceu? Foram liberados trilhões de dólares para pesquisa, né? Então, é um vírus que já existia. E eu acho que foi o desenvolvimento de vacina mais rápido. Mais rápido, né? Da história, né? Por que foi mais rápido, assim? O vírus, que é SARS-CoV, né? Já existia uma família de vírus SARS-CoV antigamente, né? Que é o SARS, lá em 2009, né? MERS também. São famílias de vírus que são semelhantes, né? O SARS-CoV-2, que é da Covid, ele teve modificações, né? Mas já era um vírus que já estava sendo estudado por outras questões, né? Só que não tinha investimento em cima, né? Na hora que tu atinge países ricos, né? Indústria rica, empresas ricas, todo mundo quer investir dinheiro para resolver esse problema, né? Então, um dinheiro mais rápido para pesquisa, né? E cooperação internacional, que é o que aconteceu. Imagina, tu isola um vírus, né? Identifica ele geneticamente e aí tu abre isso num banco de dados, né? Não é uma pesquisa que tu protege por patente, né? Então tu abre, aí tu tem mais cientistas olhando já rapidamente, uma coisa que demorava às vezes 1 ano, 2, 3. E computadores também velozes que não tinha velozes, também antigamente, né? Então tu consegue agilizar essa pesquisa, né? E foi muito agilizado mesmo. E aí tem dinheiro, várias indústrias têm essa vacina, né? Não foi protegida por patente, né? Isso ajudou a acelerar, né? Eu fiz todas as vacinas de Covid, enfim, né? Agora não é mais necessário,
né? Hoje em dia, somente para idosos e pessoas com imunodeficiência, né? Pessoa que tem lúpus, né? Que tem doença de Chagas, aquelas doenças autoimunes, né? Que tu fica, né? Ou pacientes transplantados, pacientes que têm câncer, né? HIV descontrolado, assim, sem tratamento. Até teve um amigo meu que é transplantado de rim e não pôde, e ele já foi condenado ao rim porque ele não podia ter tomado a vacina do Covid. Agora que descobriram. Agora que descobriu. E na época a orientação vai fazer a vacina. Agora esse público tem que tomar anualmente, tá? Ou, enfim, tem pacientes a cada 6 meses. Mas a maioria da população saudável não tem mais necessidade de vacinar, né? A gente já descobriu, né? A gente já sabe que a Covid hoje, quando infecta uma pessoa, é sintomas de uma gripe. A gente tem várias doenças respiratórias, não é só Covid, né? Mas a gente tem a influenza, que tem 2 tipos, A e a B. Né? Agora vai começar a temporada de inverno no Brasil. As pessoas têm que se vacinar de gripe. A gente tem vírus sincicial. Olha só, esse vírus sincicial, ele acomete principalmente crianças abaixo de 5 anos e idosos, né? É o que mais interna no Rio Grande do Sul hoje e que fecha a UTI normalmente em fevereiro, é esse vírus sincicial. Ninguém dá bola para ele, né? Já tem vacina, né? Mas a vacina é especificamente para idosos e para gestantes, que é o público mais afetado. E precisa fazer contato na farmácia? Olha, eu vou para saber se tem a vacina lá. É importante, mas as farmácias que têm vacinas, elas têm esse tipo de vacina. Nas farmácias especializadas que têm vacinas, a São João tem 115 clínicas de vacinas dentro de farmácia. E ela tem essas vacinas, né? Para vírus sincicial. Então, vamos lá, vamos voltar para o teu público, né? Aqui do nosso podcast. Tem problemas respiratórios, né? Tem mais de 60 anos, aplica a vacina contra o vírus sincicial, né? Tem 2 fabricantes, que é a GSK e a Pfizer, né? 2 vacinas diferentes para esse público acima de 60 anos, né? A Brisvo, que é a vacina da Pfizer, ela também é indicada para gestantes, né? Então, a gente tem pessoas, né? A gente tem público aventureiro que está gestante, né? As mulheres aí que estão no primeiro trimestre ainda seguem com todas as atividades. Eu, inclusive, eu tenho um colega de trabalho que eu fui eu tive uma semana na academia lá em Passo Fundo, que é onde eu moro, e a esposa dele vai ganhar filho daqui uma semana. E ela estava na esteira 1000, fazendo exercício, sabe? Mudou ela muito nessa curte concepção. aventura. Gravidez não é doença, Exato, né? não é doença, né? Então, cara, bom, nós temos uma mulher grávida que vai fazer uma motoaventura, toma essa vacina, né? Contra a RSV. Sim. Por que é importante? Porque ela vai transmitir os anticorpos para o bebê, né? E bebês, né? Crianças abaixo de 5 anos são as que mais se infectam, né? E elas são internadas, porque isso evolui para uma pneumonia rápida, sabe? Então, a gente desconhece isso, né? Sim. Então, uma outra questão importante para viajante, né? Vacina contra a meningite, sabe? Né? A gente está tendo surtos no Brasil de meningite, né? Recentemente faleceu uma amiga de meningite de 37 anos, tu imagina, né? Com saúde perfeita, assim. Teve uma baixa de imunidade, entrou uma bactéria de meninge, né? Na meninge dela, gerou uma meningite, foi muito rápido, assim, sabe? E a gente vai descuidando, né? Normalmente adulto não cuida da carteira vacinal, né? Normalmente é criança. Enquanto tem saúde, não tá em fase escolar ali, os pais cuidam, né? Mas quando a gente é adulto, a gente dá uma descuidada, né? Sim. E aí a gente esquece, assim. Isso, e quando vai para o exterior, em alguns lugares, é obrigado a levar carteira de vacina. Exato. Exato. E aí tem uma questão, vacina, a carteira internacional de vacina, né? E digital, né? Tu faz as tuas vacinas no Brasil, ou no posto de saúde ou na farmácia, pelo site do GovBR tu consegue emitir a tua carteira internacional, né? Só que tu tem que lançar ali qual que é o lote da vacina, a data que foi aplicada e aonde foi aplicada, né? Sim. Eu levo física. Olha aí. Mas tu sabe que tem países que não aceitam a física por não estar em inglês, né? Então, é bom levar as duas, sabe? Na digital, que é pelo GovBR, que é a internacional, ela vem em inglês. É que tu vai no aeroporto, vai no aeroporto também, para quem não está acostumado à tecnologia, dá para ir no aeroporto, entrar numa fila, vai lá na sala da Anvisa, sempre tem nos aeroportos internacionais, consegue emitir a carteira internacional na hora. Então isso é importante. Tudo eu levo 2. A gente leva 2 passaportes, 2 documentos, 2 receitas, tudo 2, porque uma na bagagem do carona, outro do piloto, ou na mão, outra na despachada, né?
Porque não adianta, tem que ter backup Tá. mesmo, né? E vacina de viajante, febre amarela, óbvio, né? A mais óbvia, assim, de todas. Mas antigamente tu precisava fazer a vacina a cada 10 anos. Não sei se tu te recordas, né? Sim, agora não. Agora é dose Não, e o que era única. pior, porque a minha carteira dizia 10 anos, só que tinha vencido. Sim. E aí não Fica precisa com mais. medo, né? E aí tu tem que Atualizar ela, né? atualizar. Atualizar a carteira, só não precisa Sim. fazer a vacina de Só novo. tem que Né? atualizar a carteira. Mas por que isso? Até as pessoas perguntam por que antes você precisava tomar a cada 10 anos e agora não? Porque ao longo do tempo foram sendo feitos estudos, né? Tu faz a vacina e tu estuda ela ao longo do tempo, né? E aí começou a verificar que as pessoas com 20 anos da mesma vacina mantinham o título de anticorpos, né? Tu estava lá com o título, ou seja, tu estava protegido ainda, né? Então não tem necessidade de tu reaplicar a cada 10 anos, por isso que foi tirada a exigência dos 10 anos. A vacina da Covid, uma vacina nova, né? Ela está sendo sempre estudada, né? Então tu vai vendo quanto tempo dura os anticorpos, né? Por que vacina de gripe a gente toma anualmente? Isso é uma pergunta simples, né? Porque o teu sistema imunológico vai eliminando aqueles anticorpos, eles vão se perdendo, né? Então, tu tem que... O vírus da gripe é um vírus que ele tem uma mutação muito rápida, sabe? Então, é importante tu reaplicar ela todo ano, porque a cepa do vírus da gripe, né, o vírus da gripe em si, ele sofre modificação de um ano para o outro. Então, aquela vacina ela te protege só contra um jeito do vírus. E no outro ano ele já está diferente, ele já veio com óculos escuros e um boné. O teu sistema imunológico não identifica. reconhece. Então, tu tem que tomar de novo, né? Pacientes idosos, isso é importante. Idosos e pessoas com imunidade frágil, né, com doença de autoimune, elas têm que tomar vacina de gripe a cada 6 meses, sabia? 4, 5, 6 meses, porque a imunidade delas cai mais rápido, né? Então, por isso que normalmente aqui no Brasil, a gente tem, normalmente ali por dezembro, né? A gente tem um surto de gripe, né? Todo mundo diz, é uma gripe de verão. É porque aquelas pessoas que tomaram a vacina lá em abril, elas já perderam os anticorpos, já não estão mais protegidas, né? E aí elas começam a ter gripe lá em dezembro, janeiro, um novo surto, né? Localizado, evidente, né? Então esse público aí que é mais suscetível a um problema grave tem que se vacinar de novo, né? E a tua camiseta? Tem um farmacêutico para chamar de seu? Tá aqui nessa câmera. Aqui. Olha aí, nossa campanha, né, tem um farmacêutico chamado de seu. É justamente tu ter um farmacêutico que tu tem o contato, né? Tem uma confiança para tirar as dúvidas. Assim como a gente tem de médicos normalmente para tirar uma dúvida ou outra, o farmacêutico também pode ser esse profissional de saúde para ajudar. Né? E o muito legal porque ficou diverso. Cara, tem muito mais informações pra gente conversar. Vamos ter que marcar um segundo encontro, né? Claro. Mas esse encontro ficou muito rico. É uma fonte de informação preciosa para quem for viajar, olhar esse podcast, rever a questão dos medicamentos, como armazenar, como cuidar, como ingerir. E a gente mesmo com TDAH, a gente conseguiu manter uma linha de raciocínio. Porque normalmente a gente emenda um assunto no outro e esquece de fechar o parênteses. Exato. Então foi bom. Eu tive umas anotações aqui que me ajudaram. Eu ia te perguntar agora, tu fez várias anotações, vou usar meu notebook, eu nem sei. E não usei. Não. É porque eu gosto de anotar coisas para não esquecer coisas importantes. E o que ficou faltando aí? Não, eu falei tudo que eu queria, mais um pouco, né? E o mais importante é porque, como a gente tem TDAH, eu preciso anotar para eu lembrar, né? Sim. Senão eu vou esquecendo. A gente vai conversando, daqui a pouco a gente está falando de Ozempic, e aí a gente vai lá na avó que usou o medicamento vencido. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. As pessoas que convivem com a gente enlouquecem. E aí, às vezes as pessoas dizem, você tem que fazer terapia. Por quê? Os outros que fazem, né? Eles passam, né? E se eles ficarem doentes com a gente, eles precisam melhorar, né? Para não ficar. E tu é hiperativo também, não? Também. Cara, eu dormia 2 horas, 1h30. Tinha noites que eu emendava uma noite na outra, né? Aí eu tive que fazer todo um processo, agora chegando aos 60 anos, de higiene do sono. Porque a privação de sono é o que mais interfere na imunidade. Né? Fato isso. Assim, não adianta tomar medicamento certo, cuidar, fazer vacina, usar protetor se tu não dorme bem. Né? É a privação de sono que te impacta na tua saúde e no envelhecimento. Né? Então, isso é importante. Né? E aí as pessoas, às vezes, não... Existem tecnologias, existem medicamentos hoje mais modernos, né? E que não causam dependência para induzir o sono. Né? Então, tem medicamentos ruins, aqui eu faço um alerta, principalmente para o medicamento de moda, que é o Zolpidem, sabe? Muita gente usa para induzir sono, mas ele, ao longo prazo, tem vários artigos mostrando que ele, além de te causar dependência, ele leva a
agilidade, né? Ele acelera o Alzheimer para quem está predisposto a isso já. Então é ruim, né? Porque daí tu tá usando um medicamento achando que tá arrasando e tá te prejudicando. Para né? mim, o melhor medicamento sempre foi a adrenalina. Olha aí. Praticava paraquedismo, montanha, Esporte, mergulho, né? esporte, motocross. Chega cara, morto em casa. chega quebrado em casa, já vai dormir, sabe, morre feliz, ele fica tranquilo. É verdade. Né? Mas Excelente. qual é a última dica que tu vai dar assim? Ó, o cara vai fazer viagem de motoaventura, qual é o papel do farmacêutico? O que ele pode chegar na farmácia, ajudar? Qual é a dica que tem para dar para quem vai fazer esse tipo de esporte aventura? Tá. Né? Cara, eu acho que um resumo do que a gente falou aqui, né? Um fechamento, assim. Então, conversar com o farmacêutico sobre proteção solar, né? Ou bloqueador ou filtro, mas o ideal é um protetor que mistura os dois, né? Não esquecer de todas as regiões, acho que isso é básico, né? A gente não só no rosto e não só uma vez ao dia, né? Mas a gente tem lábio, a gente tem os olhos, né? Com a lágrima artificial que tu falou. A questão do cabelo e couro cabeludo, a gente esquece às vezes. As mãos e pescoço, né? Olha só, são várias, né? Regiões. A questão de tu levar os medicamentos para o tempo certo, né? Se tu vai para o exterior, a prescrição tem que estar na língua do país de onde tu vai visitar, né? Ter uma prescrição, um medicamento fechado e lacrado, isso vai te facilitar o acesso no país, né? Na alfândega. Isso é importante, sabe? A questão de tu cuidar também para medicamento que precisa de transporte com temperatura. Então aqui a bolsinha da Master Trail é uma dica importante, né? Vai te ajudar a manter a temperatura adequada, né? Hidratação, acho que fica aí uma dica, né? A gente esquece às vezes, tem muita gente, sabe que a pessoa que não toma água, ela vai retendo o líquido, né? Então tu começa a inchar os pés nessas viagens longas aí, a pessoa pode ter os pés inchados e isso vai estragar toda a viagem, né? Então, uma hidratação de líquido, né? Quando a gente fala hidratação, é água, né? Na escola, a gente cria uma cultura de hidratação. Olha então, aí, durante o curso, a gente faz diversas paradas para a pessoa criar a cultura de hidratação. E uma das coisas que a gente indica é a bolsa de hidratação para tu ficar o tempo todo te hidratando. Não precisa parar a moto, pegar a garrafinha, tomar, sabe? Você tá andando e tá tomando água, vai te hidratando. E a bolsa de hidratação tem um mecanismo para te ficar tomando. Ela tem uma mangueirinha. mangueirinha. Eu tenho um capacete, inclusive, que ele conecta no capacete. Olha que né? legal. Para enfiar Mas tem uma mangueirinha que tu vai tomando, vai pilotando e vai te hidratando. E a água, né? Não é um uísque ali na bolsinha. Mas sabe que a gente teve até uma entrevista com uma nutricionista, né? Porque teve um episódio em São Paulo, numa competição, onde um dos pilotos colocou energético dentro da bolsa. Meu pai. E aí? E a questão do energético, ele é diurético, baixa o sódio, aí tem a questão da sístole, a diástole do coração, a pessoa teve uma parada. Olha aí. Sabe? Porque em vez de se hidratar com água, começou a usar energético, né? Porque a pessoa queria ficar ligada, provavelmente, né? Eu acho que a grande parte dos acidentes de moto, sabe, é por ignorância. Por desconhecimento Realmente ele não conhece, não faz noção não tem noção do risco do que ele está correndo ali. Claro. E ele acaba cometendo aquele risco. Não é para ninguém sair de casa hoje de manhã eu quero me matar, só um potencial suicida, Sim, né? Com certeza. Hoje eu quero ter uma amputação traumática do dedo, do pé, né? Sim. Ou da mão. Mas acontece porque ele não usa o calçado adequado, não usa o equipamento adequado, não se posiciona no trânsito de uma forma adequada, né? Mas por ignorância. Olha aí, e tu sabe que eu recebo diariamente na farmácia pessoas que exageram do uso de energético, né? Tomam um atrás do outro, né? E a pessoa esquece que isso gera uma série de complicações. Tu acabou de trazer aqui. Ou compra aquelas energéticos 2 litros e ele acha que é refrigerante. Isso. É verdade. Nossa, isso, sem falar que isso gera uma privação de sono, né? Porque ele dura mais de 24 horas o efeito, né? Eu tenho dificuldade, assim, não é dificuldade, mas é questão do hiperativo, ele tá sempre pensando alguma coisa diferente, então tem diversos insights durante a noite. E eu fui fazer uma vigilância, eu fui policial e uma época também no serviço de inteligência, né? E fui fazer uma vigilância num posto de combustível lá sobre tráfico de drogas, né? Pra ficar com... Eu não bebo cerveja, todo mundo tomando cerveja. O que eu fiz? Comprei uma garrafa de Coca-Cola, botei numa sacolinha pra ninguém ver o que eu tava tomando. Mas fui tomando aquela Coca-Cola, anotando placa, anotando trofa. E foi. Saí de lá, já tinha as informações todas. Cara, quem é que disse que eu consegui dormir depois? Que bárbaro. Eu sinto um pico de Coca-Cola, né? Energético. É açúcar, né? Agora tem gente que toma aquele energético como se fosse refrigerante, né? É um risco
Muito ruim. E tem bolsas que tem 2 compartimentos, um que é para água e outro para uma solução eletrolítica, né? Um repositor, Sim, claro, assim, né? claro. Mas não é energético, né? Não. Exato, pode trocar água por um repositor nesse tipo de viagem, né? Sim. Mas a água hoje é universal, é a água que consegue manter o teu organismo em funcionamento sem a menor necessidade de outro tipo de líquido, né? Cara, foi muito gostoso falar contigo, cara. É uma Muito pena legal. que o Felipe, acho que já faz uma meia hora que ele disse que Já fechou tem. 1 hora, Aham. né, Felipe? Quantas horas deu aí, Felipe? 1h28. Olha aí. 1h28, quase 1h30, Você né? edita isso e tira as bobagens. Não, cara, foi muito gostoso. Obrigado. Eu tive a oportunidade de conversar, a gente almoçou juntos, É verdade, inclusive, né? é verdade. Mas é sempre pouco conversar contigo, tu tem uma fonte de saber, de conhecimento invejável. E a gente olha pra ti, um rapaz tão jovem, né? Mas com Imagina. conhecimento de mestre invejável. Não, assim, a cara. gente é o protetor solar. Que mantém a aparência. Mas parabéns bem. mesmo pelo teu Obrigado. conhecimento. As portas aqui estão sempre abertas quando tu quiser usar o podcast para manter alguma mensagem importante até da questão de vacinações, né? E se tem um farmacêutico para chamar de seu, nós vamos Olha aí, chamar agora vamos lá. do farmacêutico da Adote. Master Trail também. Olha aí. Nós vamos dar um Oficial. tchauzinho naquela Tá bom. câmera lá. Uma boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente sempre diz que esse programa que não é destinado somente para motociclistas de aventura, mas para pessoas em si que fazem aventura, uma viagem diferente, até para Disney, né? Fazer lá uma caminhada na Disney exposto ao sol é um país diferente. Então, seja onde for, cara, que esse programa sirva de fonte de consulta, compartilhe com o amigo de vocês. É extremamente importante essa informação, não adianta olhar e guardar para si, né? Dá uma curtida, faz um comentário lá pro Roberto e compartilha. Pessoal, até a próxima terça-feira. Na próxima segunda esse programa vai ser revisado, vai ser reprisado na TV+. E até lá então. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Acredita, olha pra frente, acredita!